progresso. Este é o caminho que Deus tem para nós. Provérbios 4 nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus nos criou para a plenitude, por isso o seu caminho de instrução, especialmente em Provérbios, é seguir princípios que nos dará uma vida abençoada. Lembre-se, caminhe pelas trilhas que Deus nos deu para que a sua vida cresça, se desenvolva e você seja uma grande bênção para poder abençoar a todos através deste progresso. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. É um prazer muito grande receber você aqui conosco. Compartilhe essa mensagem, mande o link para os seus amigos, para os seus familiares e fique até o final, tem muita coisa boa acontecendo. Venham! Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Flávia
E hoje eu estou aqui para agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, por todas as bênçãos, mas também por todo o aprendizado, por todo o caminhar, né? Que é onde a gente encontra sustento e encontra todo o reflexo da palavra de Deus na nossa vida. Então, a minha palavra hoje é gratidão, gratidão pela minha vida, por todos os momentos bons, mas também pelos momentos desafiadores que me fizeram me aproximar de Deus e das pessoas ao meu redor. Então, este é o meu momento de gratidão. Um beijo a todos, Deus abençoe. Serviremos a Deus.
esse é o momento que a gente vai interceder uns pelos outros. É um momento muito importante. Eu costumo dizer que a oração, ela alivia a nossa ansiedade, né? E é a maneira com que a gente pode expressar os nossos medos e temores diante daquele que só Ele pode resolver. Então eu queria convidar vocês para estarem orando comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, que bom que a gente tem um Deus para o qual a gente pode encaminhar as nossas súplicas, os nossos temores, Senhor, os nossos desejos, ansiedades, insatisfações. E nesse momento, Pai, junto com o Teu corpo, Senhor, eu venho colocar a vida de tantas pessoas, Senhor, de todas aquelas que estão ouvindo, Senhor, e que tem alguma questão para colocar diante do Senhor, seja de qual natureza for, Pai. Seja emocional, física, espiritual, uma doença, um problema econômico. Senhor, nos ensina, Pai, a esperar na Tua vontade, Pai, e aguardar, Senhor, e confiar nos Teus propósitos por nós. Tira de nós toda ansiedade, todo medo, Pai, e nos dá, Senhor, a certeza no nosso coração que o Senhor é um Deus que continua atuando na história e na nossa história, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria para lidarmos com aquilo que não entendemos, Pai, com aquilo que não estamos preparados, Senhor, mas que possamos em todas as coisas depender do Senhor. Abençoa, Pai, todos aqueles, Pai, que colocam diante do Senhor agora, Pai, os seus motivos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como oferta de amor e sacrifício.
Vamos então agora refletir sobre a Palavra de Deus. E a nossa reflexão hoje vai ser, afinal, quem inventou o trabalho? A gente sabe que a vida da maioria das pessoas é uma vida difícil. Quando nós lemos o livro do Eclesiastes na Bíblia, isso aparece muito claro, né, que a vida é marcada por uma repetição de ciclos que estabelecem aí uma certa realidade de rotina. Uma rotina que, num certo sentido, faz parte da ordem natural, mas também marca a nossa vida. E muitas vezes, diante desse cenário que parece ser tão trabalhoso, tem gente que acha que o melhor na vida é ser preguiçoso. Mas será que é isso mesmo? O trabalho é coisa boa, é ruim, é consequência do pecado e da maldade, é um castigo de Deus, é uma coisa que deve ser feita, podemos encontrar satisfação nisso? Como entender essa realidade que marca a nossa vida e representa um grande desafio? Então eu queria começar nessa discussão que envolve, né, tanto a questão do valor, da importância e do papel daquilo que a gente chama de prosperidade, como aquilo que envolve a situação difícil de tanta gente que está em situação de necessidade. Afinal de contas, o caminho é riqueza ou pobreza? Como lidar com isso? É interessante ler a palavra de Deus e ouvir o que a Bíblia diz logo no começo, em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ouvir o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É interessante, né? Se a gente pensar com a nossa mentalidade e imaginar, puxa, Deus colocou o ser humano no jardim das delícias, no lugar aprazível. Então, o que você imagina, né? É que era só Adão e Eva ficarem deitados ali na rede, contemplando o nascer e o pôr do sol e simplesmente se deliciando com a realidade do mundo criado em plena harmonia. Mas, curiosamente, a dimensão não é de um perpétuo lazer do ponto de vista que nós temos hoje. O texto bíblico é bem claro que o homem é colocado nesse ambiente tão extraordinariamente sintonizado com a realidade divina e com a realidade da própria criação, né? O mundo físico, os animais, a própria realidade de toda a vegetação, mas o ser humano já é criado e colocado numa dimensão de responsabilidade. Ele está ali para cuidar, né? Nós temos o primeiro CEO da história aqui, uma espécie de responsável pela administração e pelo cuidado do jardim de Deus, e também para cultivá-lo, né? Ou seja, trabalhar dentro dessa realidade, particularmente naquilo que diz respeito à realidade vegetal. E é interessante que logo nós temos a dimensão moral e o que a gente poderia chamar assim de teológica, eu diria mesmo cultica, aparecendo aqui. Até porque, quando a gente lê a Bíblia e vai um pouquinho mais para frente, a gente observa uma coisa muito curiosa, é que quando Deus vai ensinar o povo de Israel sobre como se deve adorá-lo e como é que alguém pode se relacionar com ele, ele faz isso no tabernáculo. O tabernáculo é uma recordação concreta do próprio Éden. Então, por exemplo, a gente tem o lugar santo, o lugar santíssimo, ali a menorá lembra da árvore da vida, a gente tem essa questão, e o trabalho do sacerdote no tabernáculo era exatamente fazer o que nós temos aqui, né? Cuidar
no sentido de guardar. A palavra hebraica, a palavra chamar, é usado tanto aqui em Gênesis como também é usada ali no tabernáculo, mostrando que a realidade da criação e do Éden é uma espécie de ambiente onde Deus deve ser adorado, e o tabernáculo recorda essa realidade, incluindo o contexto em que essa dimensão foi prejudicada na ruptura com Deus. E é tão interessante isso, por isso em seguida, depois de atribuir uma responsabilidade, digamos assim, de trabalho, de cuidado sob Deus, nós vemos o texto bíblico nos falar que o homem tinha a liberdade de comer, de desfrutar de toda árvore do jardim, mas a realidade que envolvia abrir mão da sua condição de limitação, de criatura, entender que Deus é Deus e Ele é um ser criado, isso foi estabelecido pelo impedimento do conhecimento total, e quem fizesse isso, aquele que agisse dessa maneira, a mensagem que deveria ter caído na mente, coração de Adão e Eva, quem rompesse certamente poderia começar a experimentar a realidade da morte. Então é impressionante o que nós temos aqui quando pensamos sobre isso. Uma vez que a gente entende essa realidade que tem a ver com a situação do trabalho, né? Então vamos aqui pensar no que a gente poderia chamar de uma teologia do trabalho. Como é que a gente entende isso? Então vemos essa realidade nítida em que Deus coloca o ser humano com a responsabilidade de trabalho, e você vai ver aqui a primeira resposta, né, da pergunta que a gente fez. O trabalho, na verdade, tem origem em Deus, no próprio Criador. Consequentemente, isso traz uma dimensão diferente, quer dizer, aquilo que a gente faz, que a gente realiza, não tem a ver só com a nossa sobrevivência ou com uma realização pessoal ou como uma, vamos dizer, uma tarefa que envolve a nossa condição social. Tem um elemento além disso, de modo que algumas coisas são importantes para a gente observar aqui. Nós descobrimos o quê? O trabalho foi criado por Deus, conforme vemos em Gênesis 2,15. O mundo, na verdade, foi criado por Deus com toda a sua diversidade, mas esse processo de criação é algo que ao mesmo tempo é terminado, mas está em continuidade. Então, num certo sentido, o mundo à nossa volta é incompleto. Por isso que a tradição judaica, com bastante sabedoria, traz para a gente uma ideia muito interessante chamada Tikkun Olam, que tem o sentido de fazer do mundo um lugar melhor, elevar, né, ampliar a realidade do mundo. Isso quer dizer que, num certo sentido, a obra divina ela está em processo e incompleta, e ela tem a ver com a nossa participação nessa caminhada de fazer com que essa realidade se perpetue e se amplie. Inclusive, Deus começa criando um casal e hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. É interessante que, como o trabalho é uma atividade, né, que tem a ver com essa ordenança e bênção divina, a preguiça ela é criticada. A literatura de sabedoria da Bíblia, particularmente o que a gente vê em Provérbios 6,6, por exemplo, vai deixar claro a crítica, né, inclusive irônica, muito bem humorada, né, que o preguiçoso, por exemplo, né, ele precisa ter uma aula com a formiga para saber o que significa uma atividade valiosa e útil, né? E por isso nós vamos ver que progresso e sucesso na caminhada de um trabalho ou numa carreira, nós vamos ver isso em Provérbios 22, 29, 31, 18. Lembra daquele famoso texto que aparece ali como a mulher exemplar, muitas vezes traduzida, inclusive de maneira imperfeita, como mulher virtuosa? Você vai ver que ela está em atividade, ela faz negócios e o seu marido ali é elogiado também. Então a gente
percebe que uma ideia de um trabalho bem-sucedido aparece nessa literatura bíblica com muita clareza. A mensagem bíblica é muito forte no Novo Testamento. É impressionante, mas é realidade. Segundo Tessalonicenses 3,10, no ambiente quando as pessoas estavam dizendo, olha, é o fim do mundo, Cristo está chegando, não há mais o que fazer, o pessoal simplesmente deixou as suas atividades e não estava mais trabalhando. Então Paulo diz uma coisa muito forte, diz, ó, se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. É uma questão muito lógica, se a pessoa não tem disposição para fazer nada, como é que ele vai simplesmente se aproveitar do esforço dos outros? E é interessante que trabalho, execução de atividade, traz para nós uma possibilidade de desfrutar de uma prosperidade que na Bíblia é vista como algo positivo. Não há nenhum problema em alguém crescer, se desenvolver, progredir no sentido econômico. Por isso, muita gente na Bíblia que serviu a Deus, como o próprio Jó, como o próprio rei Davi, e como outras pessoas da história, eles foram pessoas abastadas e ricas, e em si não há nenhum mal nisso, não há uma ideia de que o mundo é uma coisa horrível e que a criação de Deus ela é de alguma maneira algo que pode prejudicar a nossa vida e a gente deve se afastar e procurar viver numa situação de máxima aflição para supostamente ter mais espiritualidade. O foco não é esse. E, ao mesmo tempo em que isso acontece, olha que coisa interessante. Nós temos também, e vale a pena dar uma olhada aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 e 8, a gente pergunta, né? Tem tanta gente com necessidade, tem tanta gente numa situação que precisa de ajuda, mas a pergunta é, quem é que está ali para ajudar? Se temos um poço fundo, todo mundo caiu lá, quem é que está do lado de fora com a corda para ajudar a quem está numa situação de necessidade? Olha só, Deuteronômio 15, né, verso 7, a gente imagina que preocupações sociais são muito recentes, que não existia isso no mundo antigo, que nós, na modernidade, assim, orgulhosa, inventamos isso. Deuteronômio 15, 7 e 8, se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Que coisa interessante, que coisa especial, valiosa e importante que aprendemos aqui. Então, o que a gente vai descobrir estudando mais as Escrituras? Como é que a gente vai ver o contexto da descrição bíblica onde a gente pode inserir a ideia de trabalho? Olha que coisa interessante. Nós temos uma ideia muito nítida que toda a realidade da convivência humana precisa ser pautada pela ética, pelos limites do meu comportamento em relação à realidade do meu próximo. Então veja, quando eu tenho os famosos, extraordinários, celebrados 10 mandamentos, né, as diretrizes de Deus que envolvem a nossa relação com o próprio Senhor e com o próximo, o texto diz, não furtarás, né, lá em Êxodo 20, verso 15, também 17, que vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que pertença a ele. Quando você vê essa realidade, o que nós descobrimos? Você tem um conceito bíblico da propriedade privada, particular. Se eu estou dizendo não furtarás, isso quer dizer que algo que pertence a outra pessoa é da outra pessoa. Eu não tenho direito, sob pretexto nenhum, de avançar o sinal e tomar a camisa de quem quer que seja, dizendo, eu estou precisando de camisa e não me importa se ela é sua ou de alguém. Então, quando eu digo não furtarás, não cobiçarás, eu estou admitindo que há certas coisas que pertencem a mim e há outras coisas que pertencem ao próximo
E o furto, o roubo, sempre é rejeitado nas Escrituras. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, nós temos algo que chama atenção na Bíblia e até uma proteção da sociedade, do indivíduo, da liberdade muito nítidas, quando o poder central, o poder do rei, o poder do governo, do Estado aparece com limitação. Então, por exemplo, nós vamos observar em Deuteronômio 17, do verso 14 a 20, uma coisa curiosa e extraordinária no texto bíblico desde o começo lá no Pentateuco, que diz que o rei não podia simplesmente fazer o que ele quisesse, ele não deveria, existe lei para o rei. O rei não poderia multiplicar mulheres, multiplicar cavalos, fazer o que ele quisesse, ele deveria entender os limites. Porque quando a gente pensa numa sociedade livre, democrática, onde as pessoas têm direito à sua individualidade, liberdade, então veja que as sementes disso aparecem nesse pensamento, que inclusive ajudam a entender o que é uma saudável regulação do trabalho. E 1 Samuel 8, de 11 até 18, nos traz ali, naquele ambiente complicado, quando nós vemos Saul, o primeiro rei de Israel, chegando num momento conturbado na transição do fim do período dos juízes e com a figura de Samuel ali, você tem o que é chamado de limitação desse poder central, tanto o poder religioso, como também do poder do governo. Por isso você vai ver Deus usando a figura tão extraordinária do profeta para trazer uma advertência que envolvia até mesmo o sacerdócio e envolvia, claro, o poder do rei, que não era absoluto. Então, que coisa interessante. Vamos ver o que mais aprendemos sobre a questão do trabalho. O trabalho, portanto, na Bíblia, já que a gente descobriu que foi o próprio Criador, foi Deus que inventou o trabalho, nós vamos observar que o trabalho é assunto, como é que a gente pode dizer assim, um assunto espiritual. Olha que coisa interessante quando a gente vê, e muita gente não tem isso. Já reparou que a gente pensa assim, não, agora eu estou servindo a Deus aqui numa comunidade de fé, cantando e lendo a Bíblia e fazendo oração, e no outro dia eu tenho que ir para o meu escritório, no outro dia eu tenho que ir lá no hospital, no outro dia eu tenho que fazer isso e aquilo, como se a gente pudesse viver em dois mundos diferentes. Um onde Deus está presente, o outro um mundo meio que esquecido, que a gente nem sabe definir direito. Olha só o que a Bíblia diz, preste atenção. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Quer dizer, não são só atividades religiosas, tudo faça para Deus. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Já ouviu falar em planejamento? Já ouviu falar em reunião da empresa para organizar as atividades e o que vai ser realizado no ano que vem? Olha Provérbios falando para a gente aí isso há cerca de 3.000 anos atrás. Assim, vai dizer Lucas 16:11, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Curiosamente, a Bíblia vai dizer para a gente o seguinte, que a nossa vida aqui, na nossa atividade, o que inclui o trabalho que produz riquezas, é uma espécie de primeira prova, de teste, como é que a gente vai prosseguir na realidade da vida eterna. Não é uma coisa assim que eu vivo aqui e depois lá eu estou num ambiente etéreo e que não tem absolutamente nada. Tem gente que nunca quis trabalhar aqui e imagina que vai passar o tempo todo lá sem trabalhar também. Olha, esse negócio está ficando confuso. Não venha com um caminho preguiçoso, porque esse mundo é trabalhoso e servir a Deus e ao próximo é muito honroso.
Quando a gente prossegue e vai falar sobre isso, a gente entra naquele assunto. Peraí, trabalho tudo bem, é responsabilidade, eu preciso fazer, mas dinheiro, uau! Aliás, Lucas falou das riquezas desse mundo ímpio, lidar com dinheiro. Nossa, o dinheiro, por definição, é sujo. Por isso que já inventaram o cartão, né? E transferência e outras coisas mais. Mas será que Deus e o dinheiro têm qualquer relação de conexão? Que história é essa? Olha que coisa impressionante e curiosa. Na Bíblia, há mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro. Curioso, né? Você não imagina, o livro sagrado vai falar muito sobre isso? Na verdade, enquanto tem mais de 2.300 que falam de dinheiro, há mais ou menos 500 versículos sobre oração na Bíblia. Quem pode imaginar que a Bíblia fala mais diretamente, mais sobre dinheiro do que sobre oração? Há menos de 500 versículos na Bíblia sobre fé, por exemplo. E Jesus é um dos que mais fala sobre dinheiro. Jesus vai falar da parábola dos talentos, vai falar das minas, é impressionante, vai falar, usa até a palavra, né, os que guardam o dinheiro, que eram os primeiros banqueiros, aparece isso lá, né? Então, o que acontece? Jesus acaba falando mais sobre isso do que qualquer outro assunto, talvez rivalizando com o mundo da plantação, semente, o joio, o trigo, que é a realidade do cotidiano. Então, o que a gente descobre? Como Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos coloca no jardim para guardar ali, para cultivar esse jardim, para cuidar dele. Está muito nítido aqui que gerar recursos, trabalhar de maneira produtiva e adequada, à luz de Gênesis, de Provérbios e da Bíblia de modo geral, é algo que faz parte da imagem de Deus, domínio, né? É interessante Jesus dizer coisa do tipo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus que age na história, que constrói, que edifica, e nós devemos fazer isso no ambiente do mundo de Deus. Mas quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, nossa, mas isso é meio complicado, porque parece que as pessoas que sofrem sem nada é como se elas tivessem recebido uma sina, né? Um destino que as prejudica de uma maneira quase insolúvel. Né? Aquele pessoal que diz, para mim tudo sempre deu errado e eu não entendo por quê. E aí começa a surgir até uma espécie de elogio da pobreza. E do outro lado, nós temos um monte de gente preocupada com dinheiro, e a Bíblia vai criticar, por exemplo, a atitude gananciosa, vai falar que aquele que ama as riquezas dificilmente, aliás, o rico dificilmente entra no reino de Deus. Como é que a gente entende isso? Afinal de contas, o que aparece na Bíblia quando a gente pensa em trabalho? Existe uma teologia da riqueza, uma teologia da pobreza. Como é que a gente administra isso? O nosso serviço diante de Deus e no mundo, que não se restringe a uma realidade eclesiástica, como é que a gente entende isso? Vamos ver. E, na verdade, nós temos 3 maneiras de lidar com essa questão da realidade dos recursos, da produção e do gerenciamento desses recursos. Está muito ligado com essa questão que a gente vê muito no que é chamado de teologia da prosperidade, o elogio da ganância. E do outro lado, a teologia da pobreza, que é o elogio da miséria, e a versão bíblica do entendimento disso. Então, dá uma olhada, vamos comparar bem. De um lado, nós vamos ver que tipo de atitude nós devemos ter, né, para com a realidade dos bens. Né? A turma que imagina que boa espiritualidade é passar pela pobreza de verdade, elas usam Lucas 12:33, Lucas 18:18 a 22, e falando exatamente daquela questão de abrir mão, que critica a realidade, né, do rico, sendo que, na verdade, o texto está trabalhando mais a questão
da ganância, e o texto que enfatiza a realidade que Jesus diz para aquele jovem rico: venda tudo e dê aos pobres. E esse texto é colocado como absoluto e sem compreensão de contexto e sem a realidade dos outros textos do Novo Testamento. Por outro lado, o pessoal que entende que a razão de ser da vida é prosperidade financeira vai enfatizar Mateus 7, de 7 a 8, dizendo: peça, busque, bata, e você precisa tomar posse das coisas e passar a desfrutar dessa prosperidade. Mas o que a gente deve ver, que tanto a tradição judaica, bíblica, a tradição protestante, evangélica sempre enfatizou, e com razão, foi Mateus 25, de 14 a 30, quando se fala das parábolas dos talentos, dizendo que, na verdade, toda a riqueza, tudo que nos é dado, inclusive nossos dons, é dado por Deus, na verdade pertence a Deus, nós estamos administrando isso e nós devemos prestar contas. Então, em vez de dizer, olha, a vida, a finalidade dela é obter tanta riqueza, ou a vida, a realidade dela é sofrer mesmo e passar um perrengue danado para depois, na vida eterna, a gente se dar bem, a gente tem, na verdade, a necessidade de administrar o que Deus nos dá e somos responsáveis por isso e devemos prestar contas. Prosseguindo, o que o pessoal pensa? Vamos ver, olha com atenção o que nós vamos ver na realidade da pobreza. Quem pensa com a mentalidade do chamado ambiente da teologia da pobreza diz, olha, a gente é pobre porque a gente é assim mesmo. O pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim, ponto final. A preocupação última de uma pessoa dessa é apenas ter o necessário para o dia a dia. Não tem planejamento, não se pensa em poupar nada, não se pode nem pensar no dia de amanhã em termos de sustento, e não é se preocupar com o dia de amanhã, mas tendo a condição de ter um mínimo de previsibilidade, né, de responsabilidade diante da vida. Não. O que existe é uma postura de alienação. Eu não quero nem saber, nem pensar nisso, até que chega a hora da necessidade. Sabe aquela história da cigarra e da formiga? Mais ou menos isso. A prosperidade pensa diferente. Não, nós somos donos do nosso destino. A preocupação da última da vida é dinheiro. Quanto mais a gente puder ter, mais poder acumular, ou seja, o seu sucesso não tem fim. Sabe aquela coisa que até tem filmes, né, dessa realidade desse mundo ganancioso que mostra o indivíduo assim, feito louco, tentando chegar ao pódio, né, do acúmulo de bens. E a motivação, tudo que existe, a motivação para ser rico, se usa a espiritualidade, o próprio Deus para alcançar isso. Quando a gente pensa de maneira bíblica, com a administração dos bens que Deus nos dá, nós vamos agir conforme a orientação de Deus para melhorar na vida. A preocupação última não é simplesmente ter para o dia a dia ou ganhar dinheiro sem parar, mas é viver em sabedoria com princípios que regulam a nossa vida. E o enfoque nem é alienação, nem querer a riqueza em si mesma, mas é entender a nossa responsabilidade. Por isso que a ênfase bíblica, que é interessante, é a ideia de fidelidade. Indo mais adiante, a gente vai ver que quando se pensa sobre prosperidade, quem defende, né, a espiritualidade da pobreza vai dizer, não, nós temos que negar o material. Nós temos que desprezar isso. Inclusive, historicamente, nós temos grupos de pessoas que até criaram, assim, vamos dizer, grupo de mendicantes da fé, que viviam numa situação difícil, numa espécie de reclusão de si mesmo e entendendo que isso era o melhor caminho de fé. Será que isso é paradigma para todo mundo? Está certo que uma pessoa ou outra pode até ter uma vocação pessoal para viver assim, mas isso não é diretriz de vida na Bíblia. Então, a visão bíblica de administração dos bens que Deus nos dá
nos vão dizer o seguinte, né? Vai nos dizer o seguinte, que os bens, eles são confiados a nós de maneira variável. Na Bíblia, interessante, você vê a comunidade da igreja primitiva, tinha ricos e pobres, tinha gente abastada, tinha gente simples, tinha gente livre, tinha gente escrava, tinha judeu, gentil, gente de todo tipo. E a ênfase é que essas pessoas diferentes devem ter mutualidade, fraternidade e ajudar uns aos outros. Não é que todo mundo devia ser exatamente igual, porque senão alguma coisa não estava funcionando. Qual que é o conceito que vemos? Os bens, para quem acha que espiritualidade é pobreza, é uma maldição. É uma coisa ruim, a pessoa tenta até se machucar para conseguir um ponto espiritual maior. Para quem pensa em prosperidade é curioso, né? As pessoas imaginam que Deus está devendo para a gente. A pessoa diz que é um direito dela, ela reivindica. Eu já vi até gente falando, nós tem que botar Deus na parede para Ele dar o que Ele está devendo para nós. Olha que coisa mais estranha e nunca vista na Escritura. E enquanto aquilo que Deus nos concede a oportunidade de ter é um privilégio que envolve responsabilidade, envolve uma atitude de fidelidade. Mas temos muito mais para entender sobre esse assunto. O que é que vemos aqui na sequência do entendimento do assunto? O que é necessário? Do ponto de vista de quem defende a chamada pobreza ligada à fé, a vida deve ser vivida sem cuidado. Indevidamente, a pessoa diz, nós temos que buscar o reino de Deus acima de tudo. E o conceito final é a rejeição dos bens para se viver em necessidade. Pense bem numa sociedade onde todo mundo adquire esse pensamento. Não vai ter ninguém para estudar e ensinar como melhorar a vida, não sendo vai ter desenvolvimento de ciência, nem de tecnologia, nem de condições de vida. É algo preocupante. E há muitos ambientes religiosos de diversos tipos que imaginam que a vida deve ser assim. Pense naquele que trabalha com essa prosperidade gananciosa. A ideia, olha que coisa curiosa, na relação com Deus é uma ideia de negociação. Dízimos e ofertas são uma maneira de tentar manipular a divindade. Eles visam bênçãos, é um uso indevido e mal compreendido de Malaquias 3:10. Olha, se a gente der, Deus vai ser obrigado a devolver. O banco do investimento dos céus é o que mais rende. Então, quanto mais você der, mais garantia você vai ter de retorno. Enquanto no texto bíblico nós vamos ver uma ideia bem diferente, que nós não somos nem donos, que é a visão, o conceito de quem pensa na prosperidade indevida, nem rejeitamos os bens, nós somos gerentes, somos mordomos, somos CEOs, somos administradores das riquezas que no final das contas não são nossas, são de Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e Deus nos deu o privilégio durante um certo tempo de administrar esses bens. Entendeu qual é a diferença? Então, nesse sentido, nós temos uma boa teologia das riquezas na Bíblia que coloca a direção no ponto certo. Por isso, vale a pena ler 1 Coríntios 4, verso 2. Olha só o que o texto tem a dizer para nós. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. E olha que coisa interessante. Essa palavra que aparece aqui, como encarregados, é a palavra que no grego é oikonomos. Oikonomos de onde veio economia em português. Essa palavra encarregado quer dizer gerente ou administrador. Ou seja, foi Deus que nos deu autoridade para sermos administradores desse seu mundo
belo, extraordinário e fascinante. O Salmo 8:6, perguntando sobre a realidade, o valor e ao mesmo tempo a fragilidade do ser humano, lá Deus diz o seguinte: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés, sobre tudo puseste. Quer dizer, o homem feito à imagem e semelhança de Deus tem uma responsabilidade de um cuidado e de uma administração da própria realidade criada. Veja só que coisa, né? Quando o ser humano administra mal, a economia vai mal. Quando ele administra de uma maneira destrutiva, a ecologia vai mal. Olha que coisa interessante a sabedoria bíblica para o mundo na realidade atual, mais do que qualquer notícia ou qualquer jornal. Então nós somos administradores de Deus. E aí a gente precisa pensar nessa sabedoria bíblica, porque quem defende uma suposta pobreza espiritual, para essa pessoa ele nem pensa em nada, né? Não existe nenhuma atitude de responsabilidade. Aquilo que Jesus disse, olha, quem é que não se prepara para uma batalha? Quem é que não, né, vai construir uma torre? Não existe isso. Então, para essa pessoa, poupar para o futuro não é espiritual. Progredir financeiramente não é espiritual. A pessoa se condena a uma situação de absoluta tendência até mesmo a miséria. A prosperidade pensa que Deus me deve as suas promessas e desenvolve uma coisa completamente contrária àquilo que é mais essencial na Bíblia, que é a relação com a graça de Deus. O cerne do Evangelho é ameaçado aí porque a visão é mercantil, é uma ideia da base de troca, é como os antigos pagãos faziam com a divindade, é um negócio muito fora do ensinamento bíblico. E a administração do que é de Deus, essa ideia, né, que vem aí do texto que nós vimos lá em Mateus, a gente vai ver o seguinte: olha, minha espiritualidade não se define pelo que eu tenho. Ninguém é medido diante de Deus porque tem pouco ou muito dinheiro. A sua identidade não está na sua performance econômica. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que isso tem o seu valor e a sua importância deve ser administrado com os princípios de Deus. E a minha espiritualidade, na verdade, se define pela maneira como eu administro que de fato pertence a Deus. Ou seja, cada pessoa recebeu uma responsabilidade. Cada pessoa tem dons, cada pessoa tem uma personalidade única, cada pessoa pode e deve ser fonte de bênção, ela deve contribuir, e claro que toda contribuição pode se transformar em algo mensurável e ser chamado de trabalho de alguma maneira. Mas o importante não é o quanto cada um tem de responsabilidade, mas é como a pessoa lida com isso, com que tipo de atitude. E é interessante que às vezes uma coisa muito pequena e não mensurável produz efeitos extraordinários. Às vezes uma coisa tão grande e tão extraordinariamente visível aos homens não traduz efeitos da mesma maneira como tantas vezes nós vemos na Bíblia, né? Aquilo que é relevante nem sempre é aquilo que é aparente ou recebe holofote. E o que é que a gente então conclui nessa história? O que é importante a gente entender? Como é que a gente focaliza aí aquilo que é a teologia das riquezas? Como é que a gente entende que a nossa vida com Deus, que a nossa espiritualidade de fé, de ser um bom e verdadeiro cristão, como é que a gente percebe que isso não se restringe ao fato da gente ir à igreja ou à comunidade da fé 1, 2, 3 vezes na semana, ou participar de reuniões de oração, ou mesmo cantar numa espécie de celebração, ou ler um salmo antes de dormir? Como é que a gente percebe que a vida não se limita
a esses elementos que parecem medir a nossa espiritualidade. A espiritualidade é medida. A maneira como você vive em casa, como você aprende a pedir desculpas, como é que você se relaciona numa atitude comercial, como é que você é honesto naquilo que você está vendendo, como é que você trabalha de uma maneira com lisura, com responsabilidade, a qualidade do seu trabalho, quer seja no restaurante, quer seja no hospital, quer seja no banco, quer seja na universidade, tudo isso, o que vale é a qualidade da atitude, já que o que você está fazendo deve ser feito para a honra e glória de Deus e como uma forma de amor ao próximo. Portanto, o que a gente deve entender? A economia vai mal? Pois é, Deus deve reinar na economia, no sentido que a sua sabedoria, os seus princípios devem fazer parte disso. Você não deve imaginar que você pode ou deve dizer, olha, eu não sou grande coisa, não sei ninguém, deixa eu ficar no meu cantinho aqui. Não, prospere e cresça. Você tem dons, você tem capacidade, você pode produzir, tem coisas que só você pode fazer. Como eu gosto de dizer, se você não for você, quem será você? Só você pode ser você. Portanto, prospere, cresça, desenvolva-se. Talvez o seu dom não é aquilo que as pessoas estão esperando, ou talvez a sua capacidade não está nessa área, mas está em outra área. Vamos adiante. Seja fiel e honesto. Este é o chamado bíblico com respeito ao trabalho, à produção de recursos e à teologia correta das riquezas. Não deixe o dinheiro reinar. Qual é o problema do dinheiro? Nenhum. Qual que é o problema então? O problema é você, o problema sou eu. O problema é como nós nos relacionamos com qualquer coisa que nos dê projeção, poder, visibilidade diferenciada, situação em que nós ilusoriamente achamos que estamos numa posição superior. Eu já vi gente abençoada e próspera que usa tudo que tem para fazer diferença nesse mundo. E já vi gente que não tem nada, que é ganancioso, até a raiz do cabelo. A questão é a maneira como a gente lida com isso. Não deixe o dinheiro dominar o seu coração, as suas emoções e controlar a sua vida. Você, na verdade, administra o que é de Deus. Então é vamos dizer, uma tarefa sagrada lidar com aquilo que Deus nos concedeu. E é interessante, né? Seja compassivo e generoso e invista no reino de Deus. Olha só, a pergunta é, se Deus me abençoou, se eu tenho tanta coisa, se eu tenho mais do que eu preciso, se eu estou numa situação tão favorável assim, o que eu devo fazer com isso? Comprar 10 casas? Comprar 20 conjuntos de roupas muito bonitas e especiais? A necessidade do mundo, a situação de fragilidade das pessoas e a condição de necessidade no reino de Deus, na proclamação do Evangelho, nas causas humanitárias, no bem ao próximo, aquilo que envolve o investimento na obra missionária, tudo isso é uma realidade. Olha só a palavra forte que nós vamos encontrar em Efésios 4, verso 28, diz o texto, o que furtava, não furte mais. Está vendo? Respeito ao próximo, respeito à propriedade que é do outro. Você fazia isso, ou Efésio, no ambiente pagão, sem o conhecimento de Deus, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Olha o elogio do trabalho bom, produtivo e valioso. Para quê? Para que você seja muito feliz. Para que todo mundo bata palma para você, porque você é o máximo. Para que você, de fato, alcance um volume de riquezas para viver a vida do jeito que você gosta. Será? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Se Deus nos abençoou, se Deus nos deu dons, se Deus nos deu capacidade,
condição de gerar recursos e produzir recursos, a nossa vida, com os nossos recursos, deve ser uma maneira de adorar a Deus do jeito que Ele merece e de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Deus abençoe a sua generosidade e seja um caminho de bênção no reino de Deus. E que Ele nos abençoe, o Deus de todo ouro e toda prata, abençoe a sua vida e faça da sua vida um canal de bênção para a glória de Deus. Amém. Nesse momento da nossa celebração, nós pedimos que você participe daquilo que é a ação da IBNU em vários lugares, em vários projetos e, na verdade, diante dessa urgente missão que nós temos de anunciar o Evangelho a todas as nações. Talvez nem sempre seja claro para você a importância de participar desse momento, não simplesmente como uma forma de prestar contas, de pagar algo que você está devendo, mas em especial daquilo que é a participação com seus recursos, com seu dinheiro, com a sua oração, com a sua dedicação, daquilo que é essa bênção que alcança todos os povos. Por isso nós pedimos que você participe do momento de dízimos, de ofertas, de contribuição financeira, com essa convicção de que isso é motivo de alegria, de prazer e gratidão a Deus, porque nós podemos abençoar a vida das pessoas por meio também daquilo que nós entregamos. Estudar a Bíblia, estudar um pouco da história da nossa fé, os fundamentos, as pessoas que passaram já e pensaram e tiveram experiências como base para a gente poder também viver a nossa vida, entender o que já foi feito e acertado, ou o que já foi feito e como erro, né, para aprender, a gente precisa ter essa base. Vamos estudar juntos, então, aqui na IBNU. De quarta e quinta, às 19 horas, nós temos 2 cursos incríveis rolando nesse momento. São 2 meses de curso e um é Teologia, Liberdade e Escravidão. Nós estamos tratando 2 livros diferentes, mas muito interessantes, Filemão e Tiago, que você vai se apaixonar ao estudar. E na quinta-feira nós temos o curso de História da Igreja no mundo e no Brasil. Então você não pode perder essa oportunidade de aprender e se aprofundar nesse estudo. A IBNU está presente como uma comunidade que recebe pessoas tanto presencialmente aqui em São Paulo, mas também para você que está em qualquer lugar do mundo e que queira fazer parte da nossa igreja como membro online. Nós temos um grupo de novos membros em que nós apresentamos a IBNU com um pouco mais de detalhe, aquilo que é a teologia e a compreensão da IBNU sobre os temas mais importantes da nossa identidade em uma série de encontros. Nós temos 2 grupos que funcionam completamente pela internet, são encontros virtuais às segundas e às quartas-feiras. Se você tem interesse de participar desse Geek, Grupo IBNU para a comunidade online e para novos membros, então entre em contato com a Conexão e faça parte do nosso Geek de novos membros. Está chegando o próximo domingo, 19 de novembro, Projetos do Reino IBNU. Talvez você não saiba o que é Projetos do Reino. É a oportunidade que nós damos para você conhecer todos os projetos que a IBNU tem apoiado, tanto dentro da própria comunidade, nas questões que nós atingimos a nossa comunidade e aquilo que queremos fazer para fora da comunidade. Todas as nossas áreas ministeriais, todos os projetos parceiros, aqueles projetos que têm atuado aqui na cidade de São Paulo, em vários lugares do Brasil e ao redor do mundo. Você é convidado a conhecer todas as atividades que a IBNU tem desenvolvido nos últimos anos e também participar, se envolver. Você pode, inclusive, caso não encontre alguma coisa que você tem aptidão e quer fazer, você pode sugerir um projeto para nós apoiarmos também. Então venha participar, Projetos do Reino, próximo domingo, 19/11, aqui na cidade de São Paulo, às 10 da manhã.
Te aguardo lá. Estamos chegando ao fim de mais uma celebração da IBNU. Você foi nosso convidado especial para participar desse momento de adoração, de ouvir a palavra e a reflexão, mas nós também pedimos que você compartilhe isso com outras pessoas, que outros possam também fazer parte da IBNU, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por meio daquilo que tem sido o nosso esforço como povo de Deus, de agradecer por aquilo que temos recebido, de clamar por aquilo que tem sido a necessidade das pessoas ao nosso redor, e nós pedimos então que você faça parte desse momento compartilhando com outras pessoas a alegria de nós rendermos a Deus, de nós dedicarmos a Deus essa grande festa que é a celebração ao Senhor. Compartilhe desse conteúdo, siga a IBNU naquilo que são as redes sociais, o Instagram, também nós temos a conexão para que você receba os conteúdos diariamente que nós temos compartilhado, e nós desejamos que você tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Serviremos a Deus, em minha casa
casa será